Lição sobre a Igreja e os Sacramentos, a Tiago de Alfeu, que realiza um milagre. Jesus deixa o planalto do Monte Carmelo e desce por caminhos orvalhados por bosques que se tornam mais animados com trinados e vozes ao sol matinal que doura o lado leste da montanha. Quando o sol dissolve a neblina de calor, a beleza de toda a planície de Esdrelon é exibida com seus pomares e vinhedos todos reunidos em torno das casas. Parece um tapete, principalmente verde, com alguns oásis amarelados salpicados de aras vermelhas, que são os campos onde o trigo foi cortado, e as papoulas agora brilham, um tapete cercado pela luneta triangular do Monte Carmelo, Monte Tabor e Monte Hermon, Pequeno Hermon, e por montanhas mais remotas, cujos nomes desconheço, que escondem o Jordão e estão ligadas ao sudeste com as montanhas de Samaria. Jesus para e olha pensativo para toda aquela área da Palestina. Tiago olha para ele e diz: Estás a ver a beleza desta região? Sim, também nisso, mas, acima de tudo, pensava nas peregrinações futuras e na necessidade de enviar discípulos sem demora para fazer um verdadeiro trabalho missionário, e não apenas um trabalho limitado como temos feito agora. Há muitas áreas onde ainda não sou conhecido, e não quero sair de nenhum lugar sem o conhecimento de mim. É uma preocupação constantemente presente em minha mente, ir e fazer tudo, enquanto posso. De vez em quando acontece algo que te atrasa. Em vez de me atrasarem, provocam mudanças no meu itinerário, porque as viagens que fazemos nunca são inúteis, mas ainda há muito por fazer. Também porque depois de me ausentar de um lugar, descubro que muitos corações voltaram ao ponto de partida e eu tenho que começar tudo de novo. Sim, a apatia das almas, a sua inconstância e a afeição pelo mal são deprimentes e repugnantes. Deprimente sim, mas não diga nojento. A obra de Deus nunca é repugnante. Devemos sentir pena e não nojo pelas pobres almas. Devemos sempre ter o coração de um pai, de um bom pai. Um bom pai nunca fica enojado com as doenças de seus filhos. Nunca devemos ter antipatia por ninguém. Jesus, posso fazer-te algumas perguntas? Eu não dormi na noite passada, mas eu ponderei muito enquanto te via dormir. Tu pareces tão jovem quando está dormindo. Meu irmão, você estava sorrindo, com a cabeça apoiada em seu braço cruzado, exatamente como a postura de um garotinho. Pude te ver muito bem no claro luar da noite passada. E eu ponderei, e muitas perguntas surgiram do meu coração. Conte-me. Estava dizendo, devo perguntar a Jesus como poderemos constituir esse corpo organizado que chamaste de igreja, e no qual haverá hierarquias, se bem entendi, considerando quão incapazes somos. Ireis nos dizer o que devemos fazer ou devemos fazer isso por nós mesmos? Quando chegar a hora, direi quem é seu líder. Nada mais. Enquanto estou com você, vou informá-lo de suas várias classes, com as diferenças entre apóstolos, discípulos e discípulas, porque eles não podem ser evitados. Mas como quero que os discípulos respeitem e obedeçam aos apóstolos, os apóstolos devem amar e ser pacientes com os discípulos. E o que devemos fazer? Pregar você o tempo todo e nada mais? Isso é essencial. Então terás que absolver em meu nome e abençoar, readmitir a graça, administrar os sacramentos que instituirei. O que eles são? São meios sobrenaturais e espirituais, aplicados também por meios materiais, que servem para convencer os homens de que o sacerdote está realmente fazendo alguma coisa. Você sabe que o homem não acredita a menos que veja. Ele sempre precisa de algo para lhe dizer que há algo. Por isso, quando faço milagres, imponho as mãos, ou molho com saliva, ou dou um pedaço de pão embebido. Eu poderia fazer um milagre por meio de um simples pensamento. Mas você acha que nesse caso as pessoas diriam: Deus operou o milagre? Diriam: o enfermo está curado porque chegou a hora dele ser curado. E atribuiriam o mérito ao médico, ou aos remédios, ou à força física do enfermo.
O mesmo se aplica aos sacramentos, ritos religiosos para administrar a graça, ou dá-la novamente, ou fortalecê-la nos crentes. João, por exemplo, costumava mergulhar os pecadores na água para simbolizar a limpeza do pecado. De fato, a mortificação de confessar-se impuro por causa dos pecados cometidos era mais útil do que a água que lavava apenas o corpo. Eu também terei um batismo, meu batismo, que não será apenas um símbolo, mas realmente purificará a alma do pecado original e devolverá a ela o estado espiritual que Adão e Eva possuíam antes de pecar, um estado que é agora melhorado, porque será concedido pelos méritos do homem-Deus. Mas a água não desce sobre a alma, uma alma espiritual. Quem pode tocá-la em um recém-nascido, em um adulto ou em uma pessoa idosa? Ninguém. Veja, você admite que a água é um meio material, sem efeito sobre uma coisa espiritual? Portanto, não será a água, mas a palavra do sacerdote, membro da Igreja de Cristo, consagrado a seu serviço, ou a palavra de outro verdadeiro crente que poderá substituí-lo em casos excepcionais, que operará o milagre de redimir o batizado do pecado original. Tudo bem, mas o homem comete seus próprios pecados. Quem removerá os outros pecados? Sempre será o sacerdote, Tiago. Se um adulto for batizado, também os outros pecados serão removidos com o original. Se um homem for batizado e comete pecados, o sacerdote o absolverá em nome de Deus uno e trino, e pelos méritos do Verbo encarnado, como faço com os pecadores. Mas tu és santo, você deve ser santo porque você toca coisas sagradas e administra o que pertence a Deus. Então vamos batizar várias vezes o mesmo homem, como João faz. Na verdade, ele concede imersão na água quantas vezes se vai a ele? O batismo de João só purifica pela humildade de quem é imerso na água. Eu já te disse, não tornarás a batizar quem já foi batizado, a não ser que a pessoa tenha sido batizada com fórmula cismática e não com fórmula apostólica, caso em que se administre um segundo batismo, mediante pedido preciso da pessoa a ser batizada. O batizado, se adulto, está sujeito a uma declaração clara de que a pessoa em questão deseja tornar-se membro da verdadeira igreja. Em todos os outros casos, para dar a uma alma sua amizade e paz com Deus, você usará as palavras de perdão unidas aos méritos de Cristo, e a alma que veio a você com verdadeiro arrependimento e uma humilde confissão será absolvida. E se um homem não pode vir porque está tão doente que não pode ser movido, ele morrerá em pecado? Será que o medo do julgamento de Deus será adicionado à miséria de sua agonia? Não, o sacerdote irá até o moribundo e dará a absolvição. Na verdade, ele dará à pessoa uma forma mais ampla de absolvição, não abrangente, mas uma absolvição para cada órgão dos sentidos, por meio do qual o homem geralmente peca. Temos em Israel o óleo sagrado, composto segundo as prescrições dadas pelo Altíssimo, com o qual são consagrados o altar, o pontífice, os sacerdotes e os reis. O homem é realmente um altar, e ele se torna rei através de sua eleição para um trono no céu. Ele pode, portanto, ser consagrado com o óleo da unção. O santo azeite será tomado com outros ritos do culto israelita e incluído na minha igreja, mas com diferentes usos, porque nem tudo em Israel é mau e deve ser rejeitado. Ao contrário, muitas lembranças das coisas antigas estarão em minha igreja, e uma será o óleo da unção, que também será usado na igreja para consagrar altares, pontífices, todas as hierarquias eclesiásticas, reis e crentes, quando se tornarem príncipes e herdeiros do reino, ou quando precisarem da maior ajuda para aparecer diante de Deus com seus corpos e sentidos limpos de todos os pecados. A graça de Deus assistirá tanto a alma como o corpo, se Deus assim o desejar, em benefício do doente. Um corpo nem sempre reage contra as doenças, porque sua paz também é perturbada
pelo remorso e pela obra de Satanás, que com a morte do doente espera ganhar uma alma para o seu reino e causar desespero aos que ficam para trás. O enfermo passa das garras satânicas e da emoção interna para um estado de paz, pela certeza do perdão de Deus, que também acarreta a partida de Satanás. E uma vez que o dom da graça foi acoplado em nossos primeiros progenitores com o dom da imunidade de doenças e de todas as formas de tristeza, a pessoa doente que foi restaurada à graça tão grande quanto a graça de um bebê recém-nascido, batizada com meu batismo, pode superar a doença. O enfermo é assistido também pelas orações de seus irmãos, que são obrigados a ter piedade não só física, mas sobretudo espiritual dos inválidos, a fim de obter a salvação física e espiritual de seu irmão. A oração é de fato uma forma de milagre, Tiago. A oração de um homem justo, como você viu em Elias, pode ser muito poderosa. Compreendo apenas um pouco do que dizes, mas o que compreendo me enche de profundo respeito pelo caráter sacerdotal de seus sacerdotes. Se eu te entendi corretamente, teremos muitos pontos em comum contigo: pregação, absolvição, milagres. 3 sacramentos, portanto. Não, Tiago, pregação e milagres não são sacramentos. Os sacramentos serão mais. 7, como o candelabro sagrado do templo e os dons do Espírito de amor. E de fato, os sacramentos são dons e chamas, e são concedidos ao homem para que arda para sempre diante do Senhor. Haverá um sacramento também para o casamento do homem, e já está simbolizado no santo casamento de Sara, filha de Raguel, depois que ela foi libertada do demônio. O sacramento dará ao casal toda a assistência necessária para viverem juntos segundo a lei e os desejos de Deus. Marido e mulher também se tornam ministros de um rito, o rito da procriação. Marido e mulher tornam-se também sacerdotes de uma pequena igreja, sua família. Devem, portanto, ser consagrados para procriar com a bênção de Deus e gerar uma descendência que bendirá o santíssimo nome de Deus. E por quem serão consagrados os sacerdotes? Por mim, antes de vos deixar. Depois consagrareis os vossos sucessores e aqueles que vos ajuntareis para propagar a fé cristã. Tu irás nos ensinar, não irás? Eu e aquele que vos enviarei. Também sua vinda será um sacramento. Será concedido voluntariamente pelo Deus Santíssimo em sua primeira epifania, e então será dado por aqueles que receberam a plenitude do sacerdócio. Será força e inteligência, confirmação na fé, será santa piedade e temor, será auxílio em conselhos e sabedoria sobrenatural, e será posse de uma justiça que, por sua natureza e poder, transformará a criança que a recebe em um adulto. Mas você não pode, por enquanto, entender isso. Mas ele te fará entender. O divino Paráclito, o amor eterno, quando chegar o momento de você recebê-lo. E da mesma forma, você não pode, por enquanto, entender outro sacramento. É tão sublime que é quase incompreensível para os anjos. E, no entanto, vocês, homens simples, entenderão isso em virtude da fé e do amor. Eu lhes digo solenemente que aqueles que o amarem e nutrirem suas almas com ele, poderão pisotear o demônio impunemente, porque então estarei com eles. Tente se lembrar dessas coisas, irmão. Você terá que repeti-los muitas vezes aos seus companheiros e aos crentes. Todos vocês já saberão por meio de seu ministério divino, mas poderão dizer: ele me disse um dia, descendo do Monte Carmelo. Ele me contou tudo, porque desde então eu estava destinado a ser o chefe da igreja de Israel. Aqui está outra pergunta que eu queria te fazer. Eu estava pensando nisso ontem à noite. Devo dizer aos meus companheiros: eu serei o chefe aqui? Eu não gosto. Eu farei isso se você me disser, mas eu não gosto disso. Não tenha medo, o Espírito Paráclito descerá sobre todos vocês e incutirá pensamentos santos em vocês. Todos vocês terão os mesmos pensamentos para a glória de Deus em sua igreja.
E não haverá mais dessas discussões tão desagradáveis que temos agora? Mesmo Judas de Simão não será mais motivo de desacordo? Ele não será mais, não se preocupe. Mas ainda haverá diferenças de opinião. Por isso eu te disse, tenha cuidado e observe, sem nunca se cansar, cumprir seu dever até o fim. Outra pergunta, meu senhor. Como devo me comportar durante as perseguições? Pelo que tu dizes, parece que eu sou o único dos 12 que resta. Assim os outros irão embora para evitar perseguições. E quanto a mim, você vai ficar em seu próprio lugar. Porque se for necessário que não sejam todos exterminados, até que a igreja esteja bem consolidada, o que justifica a dispersão de muitos discípulos e de quase todos os apóstolos, nada justificaria sua deserção e seu abandono da igreja de Jerusalém. De fato, quanto maior o perigo, mais você terá que zelar por ela, como se fosse seu filho querido prestes a morrer. Seu exemplo fortalecerá as almas dos crentes, e eles precisarão disso para passar no teste. Quanto mais fracos vocês os vir, mais terá que apoiá-los com piedade e sabedoria. Se você é forte, não seja impiedoso com os fracos. Apoie-os dizendo: recebi tudo de Deus para me tornar tão forte. Devo admiti-lo humildemente e agir caridosamente em favor daqueles que não foram abençoados com tantos dons de Deus. E você deve compartilhar sua força com sua palavra, sua ajuda, sua calma e exemplo. E se entre os crentes houver alguns ímpios que são causa de perigo e de escândalo para os outros, o que devo fazer? Seja sábio ao escolhê-los, porque é melhor ser poucos e bons do que muitos e não bons. Você conhece o velho apólogo das maçãs boas e das más. Certifique-se de que isso não aconteça também em sua igreja. Mas se você também encontrar pessoas que o traem, esforce-se de todas as maneiras para que elas se arrependam, usando medidas severas como último recurso. Mas se for uma questão de pequenas faltas individuais, não seja tão severo, a ponto de desanimar as pessoas. Perdoe sempre. Um coração é mais facilmente redimido pelo perdão unido às lágrimas e às palavras de amor do que pelo anátema. Se a falta for grave, mas for resultado de um ataque súbito de Satanás, e for tão grave que o culpado sinta a necessidade de fugir de sua presença, vá procurar o ofensor, porque ele é um cordeiro desviado, e você é o pastor. Não tenha medo de se degradar, seguindo por caminhos lamacentos, procurando poças e precipícios. Sua testa será então coroada com a coroa do mártir do amor, e será a primeira das 3 coroas. Perdoar. Perdoe o traidor mais do que perdoaria qualquer outra pessoa. Perdoe como Deus perdoou os homens e como Ele perdoará. Chama-o novamente de filho, aquele que te entristecer, porque é assim que o Pai te chama através dos meus lábios. E na verdade não há homem que não tenha causado profunda tristeza ao Pai Celestial. Há um longo período de silêncio enquanto atravessam pastagens repletas de ovelhas pastando. Por fim, Jesus pergunta: não tens mais perguntas a me fazer? Não, Jesus, e esta manhã compreendi mais claramente a minha tremenda missão. Porque está menos chateado do que ontem. Quando chegar a sua hora, você ficará ainda mais calmo e entenderá ainda melhor. Vou me lembrar de todas essas coisas, tudo, exceto o que, Tiago? Menos o que não me deixou olhar para você ontem à noite sem chorar, o que eu realmente não sei se você me disse e se eu deveria acreditar se realmente dissesse por você, ou se foi um susto do demônio. Como você pode estar tão calmo se isso realmente acontecer com você? E ficarias tranquilo se eu te dissesse: aquele pastor está a arrastar-se com grande dificuldade por causa da perna mutilada. Tente curá-lo em nome de Deus? Não, meu senhor, ficaria fora de mim, pensando que estava tentado a usurpar o seu lugar. E se eu te mandasse? Eu o faria por obediência e não ficaria mais chateado,
porque saberia que tu o desejas, e não teria medo de não saber como fazê-lo, porque se me enviasses, certamente me darias forças para fazer o que queres. Você diz isso e tem razão. Podeis assim ver que eu, obedecendo ao Pai, estou sempre em paz. Tiago abaixa a cabeça chorando. Queres mesmo esquecer? Como quiseres, meu Senhor. Você tem duas opções, esquecer ou lembrar. Esquecendo, você se livrará da tristeza e da necessidade de ficar absolutamente em silêncio com seus companheiros, mas ficará despreparado. Ao lembrar, você estará preparado para a sua missão, porque para nunca reclamar e se fortalecer espiritualmente, vendo Cristo todo na luz mais brilhante, só uma coisa é necessária: lembrar o que o Filho do Homem sofre em sua vida terrena. Faça a sua escolha. Acreditar, recordar, amar, isso é o que eu gostaria. E morrer o mais rápido possível, Senhor. E Tiago continua a chorar em silêncio. Se não fosse pelas lágrimas que brilham em sua barba castanha, ninguém perceberia que ele está chorando. Jesus deixa-o chorar. Então Tiago pergunta: e se no futuro voltares a aludir ao teu martírio, devo dizer que sei? Não, fique quieto. José foi capaz de silenciar sobre sua dor de noivo quando pensou que sua noiva lhe era infiel, e sobre os mistérios de sua concepção virginal e de minha natureza. Imite-o. Esse era um segredo tremendo também, e deveria ser guardado, porque se tivesse sido divulgado por orgulho ou descuido, toda a redenção estaria em perigo. Satanás é constante em vigiar e agir. Lembre-se disso. Se você falasse agora, prejudicaria muitas pessoas e muitas coisas. Fique em silêncio. Eu vou, e será um fardo duplo. Jesus não responde. Ele deixa Tiago chorar livremente. Protegido por seu capuz de linho, eles encontram um homem carregando uma criança infeliz amarrada às costas. Ele é seu filho? Pergunta Jesus. Sim, ele nasceu assim, e foi a causa da morte de sua mãe. Agora minha mãe também está morta, e quando vou para o trabalho, levo ele comigo para cuidar dele. Eu sou um lenhador, deito-o na relva, no meu manto, e enquanto derruba as árvores, ele brinca com as flores, coitado. É uma grande desgraça. Sim, isto é, mas devemos aceitar pacificamente o que Deus quer. Adeus, homem, que a paz esteja com você. Adeus, paz para você. O homem sobe a montanha. Jesus e Tiago continuam a descer. Quantas desgraças! Eu esperava que o curasses, diz Tiago com um suspiro. Jesus não parece ouvir. Mestre, se aquele homem soubesse que tu és o Messias, talvez te pedisse para fazeres um milagre. Jesus não responde. Jesus, você vai me deixar voltar e dizer a ele? Tenho pena daquele menino. Meu coração já está tão triste. Dá-me pelo menos a alegria de ver o rapazinho curado. Você pode ir, vou esperar por você aqui. Tiago corre de volta, ele vai ao homem e o chama. Homem, pare, escute. O homem que estava comigo é o Messias. Dê-me seu filho para que eu possa levá-lo a ele. Pode vir também, se assim o desejar, para ver se o mestre o curará. Vai, homem, tenho toda essa madeira para cortar. Já estou atrasado por causa da criança, e se eu não trabalhar, não recebo comida. Eu sou pobre e ele me custa muito. Eu acredito no Messias, mas é melhor se você falar com ele em meu nome. Tiago se abaixa para pegar o menino deitado na grama. Tenha cuidado, avisa o lenhador. Ele está todo dolorido. Na verdade, assim que Tiago tenta levantá-lo, o menino chora gemendo. Oh, que doloroso! Exclama Tiago com um suspiro. Uma dor terrível, diz o lenhador a trabalhar com uma serra num tronco duro, e acrescenta: Não conseguiu curá-lo? Eu não sou o Messias, sou apenas um discípulo. Bem, médicos aprendem com outros médicos, os discípulos aprendem com seu mestre.
Vamos, seja bom, não o faça sofrer. Experimente. Se o mestre quisesse vir, ele teria vindo. Ele te enviou, ou porque não quer curá-lo, ou porque quer que você o cure. Tiago está indeciso. Ele então se decide. Ele se levanta e ora como viu Jesus orar. Finalmente ele ordena: em nome de Jesus Cristo, o Messias de Israel e Filho de Deus, seja curado. E imediatamente depois ajoelha-se dizendo: ó, meu Senhor, perdoe-me, eu agi sem sua permissão, mas eu fiz isso por pena deste filho de Israel. Tenha misericórdia, meu Deus, sobre ele e sobre mim, um pecador. E ele derrama lágrimas amargas, curvadas sobre o menino estendido na grama. Suas lágrimas caem nas pernas inertes, retorcidas. De repente, Jesus aparece no caminho, mas ninguém o vê, porque um lenhador está trabalhando, Tiago está chorando e o menino está olhando para ele com curiosidade. E depois, acariciando-o, pergunta: por que você está chorando? E ele estende a mãozinha para acariciá-lo novamente. E sem perceber, ele se senta sozinho, se levanta e abraça Tiago para confortá-lo. É o grito de Tiago que faz o lenhador se virar e então vê o menino de pé sobre as pernas, que não estão mais inertes ou torcidas, e virando-se ele vê Jesus. Aqui está ele. Ele grita apontando para as costas de Tiago, que se vira e vê Jesus olhando para ele, radiante de alegria. Mestre, não sei como aconteceu. Pena, aquele homem, esta criança, perdoe-me. Fique de pé. Os discípulos não estão acima de seu mestre, mas podem fazer o que o mestre faz, quando fazem por uma razão sagrada. Levante-se e venha comigo, que vocês dois sejam abençoados, e lembrem-se de que também os servos de Deus realizam as obras do Filho de Deus. E vai embora arrastando Tiago, que continua a dizer: como pude fazer isso? Eu não entendo ainda. Como fiz um milagre em seu nome? Por ser piedoso, Tiago. Por seu desejo de me fazer amado por aquela criança inocente e por aquele homem que acreditou e duvidou ao mesmo tempo. João fez um milagre perto de Jabineel por amor, curando um moribundo a quem ungiu enquanto orava. Você curou aqui por meio de suas lágrimas e sua piedade, e com sua fé em meu nome. Viu como é tranquilo servir ao Senhor quando um discípulo tem boas intenções? Agora vamos andar rápido, porque aquele homem está nos seguindo. Não é certo que seus companheiros estejam cientes disso por enquanto. Em breve vos enviarei em meu nome. Um suspiro profundo de Jesus. Como Judas de Simão está ansioso para trabalhar. Outro suspiro pesado. E você vai trabalhar, mas não vai fazer bem a todos. Rápido, Tiago. Seu irmão, Simão Pedro e os outros sofreriam se soubessem disso, como se fosse favoritismo. Mas não é. É preparar alguém entre vocês 12 que possa ser capaz de guiar os outros. Vamos para o leito de cascalho da torrente que está coberto de folhas. Todos os nossos vestígios serão perdidos. Você sente muito pelo menino? Oh, vamos encontrá-lo novamente. Inscreva-se no canal, ative as notificações, dê o seu like, comente e compartilhe.